Ó, e outra, o que eu tô falando aqui, gente, não tem certo, não tem errado. São oportunidades de mercado. Sim. Não é contra frigorífico, não é a favor de exportação. Compete, mas Esses 2%, 2,5%, que seja 3%, já impactou de forma positiva ou remunera melhor o bolso do pecuarista. Cara, Ou qual fazenda você conhece que embarca 50 Não. animais em 8 minutos? Não vai. Tudo bom, pessoal? Fábio Rezende aqui no Rezende Agrocast agora. E hoje vamos falar de um assunto aí bem que não é muito discutido, né? Que é a exportação de gado vivo. E estou aqui com meu amigo William de Paula, zootecnista, consultor, empreendedor do agro. Isso. William, por favor, se apresente. Rapaz, obrigado pelo convite, né? Eu acho que esse é o episódio do teu podcast é o 01. É o 01. Então é uma honra imensa. Obrigado pela credibilidade. Sim, meu nome é William de Paula, né? Sou zootecnista, graduado pela PUC aqui do Goiás. Fiz algumas especializações na parte de produção, mas a principal especialização foi na produção de gestão e seres humanos, né? Então, e essa parte de empreender no agro é inspiradora e é impossível não empreender. Então, hoje eu atuo na parte de gestão comercial de uma empresa localizada em Goiás, que chama Nutroeste, né? Tem no Paraguai, tem em Tocantins. Faço as minhas consultorias, né? E também invisto na parte de controle, porque a gestão de dados é tudo. Então, a parte de sistemas, a gente tem uma empresa com a sociedade da LWL Solution, que tem algumas soluções de monitoramento de fogo, pecuária de corte tradicional e exportação de gado, além de confinamento. É isso. Muito bom. E essa não é a segunda vez que a gente está conversando aqui. Da outra vez a gente conversou, falamos sobre processos, né? Foi. No outro podcast. Mas agora, depois a gente se conheceu, na verdade, aquele dia, né? Também. Foi uma indicação do Leonardo. E depois que a gente se encontrou algumas vezes depois, e surgiu esse assunto, né? A gente conversou bastante sobre exportação de gado. E eu falei, Exato. eu acho que é um bom assunto para a gente tratar Exato. num podcast. William, fala aí, como é que é essa estrutura, né? Porque eu já tive 2 clientes que forneceram gado, né, para essa exportação em pé, Teve, então. mas não era muito claro, né, de como é que funciona, nunca parei para Perfeito. pensar como é que funciona isso daí. Dá uma pincelada aí, por favor. Beleza, vamos sim. Eu vou começar a falar e depois eu vou te devolver uma pergunta. Pode ser, Fábio? Claro. Que aí fica mais fácil esse bate-bola aqui, esse ping-pong nosso. Perfeito. Primeiro momento da exportação de bovino em pé no Brasil de forma clara foi quando começou o boom, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, na Venezuela. E era para vender animais como genética, tá? Lembrando que há menos de um século atrás, o Brasil era importador de genética. Lembre-se dos zebus vindo da Índia, Sim. lá da região Ongole, enfim, tá? Aí eu comecei a falar, vou parar e vou te perguntar. Quando você estava lá com seus clientes e por algum motivo fez negócio com o navio, o que foi de atrativo? Porque isso seria um gancho pra gente continuar conversando. Sim, o preço. O preço? O preço pagava, né? Tava pagando o valor, um ágio muito, muito alto, né? Em relação ao... Pagava um ágio alto? Pagava. Você lembra, assim, percentual? Não precisa falar o valor, mas... Eu acho que era em torno de uns 20% numa categoria um pouco mais zerada, né? Não era desmama. Então, assim, não era animal para abate, Não. era uma categoria média. Ano sobre ano. Isso. Perfeito. Qual ano, mais ou menos, você lembra? Acho que começou, acho que a primeira vez foi em 2022 para 2023 e agora esse ano já... Ou seja, depois do pico da pandemia Sim, e no sim. fundo do poço da arroba. Sim. Perfeito? Ótimo. Então agora eu vou parar de ser o entrevistador para começar a responder. Mas por quê? Isso foi importante você me falar, porque assim, a exportação, ela é um caminho que o pecuarista há um tempo atrás não tinha. Então, todas as vezes que a gente escuta falar que o navio chegou, você vai ver o preço da reposição ou do boi gordo sofreu um aumento. Porque antes eu tinha 2 caminhos só. Quando eu tenho um animal de reposição, eu tinha que vender para quem é um invernista antigo ou o confinador de hoje em dia. Sim. Né? Me perdoem vocês aí, né? Tem um pouco de barba um pouco mais branco, o Fábio não tem. Mas por quê? Antigamente era um invernista, quem engordava, era pasto, quando muito dava um pouco de ração, tá bom? Ou um semi-confinamento. Sim. Hoje tem chip e tal, um monte de coisa. Quando eu vou para confinamento normal, eles começam a ganhar escala, os frigoríficos começam a se escalar também com eles, e é um negócio. O que acontece nesse meio tempo? Eu fico só com o canal. Ou eu vou ter que ir para a parte de confinamento, terminação, ou eu vendo para alguém maior do que eu, mais organizado, beleza? Sim. E aí o produtor do gado gordo só tinha o frigorífico como opção.
Então, o que acontece? O mundo, por si só, de algum tempo para cá, dos últimos, 5, 6 anos, ele vem encolhendo o rebanho bovino, principalmente de matrizes. Questão de custo de terra, de aquisição e tal. Por que eu estou dando toda essa volta? Para ver por que o Brasil, eles estão vindo buscar animal aqui. Então, sim, existe um preço maior pago, existe sim uma inflação de momento ou pontual, que é muito claro quando o navio chega para embarcar ou tem alguma necessidade, 60, 80 dias aquele alvoroço. Quando eles saem, ou quando o navio ou os navios saem, você vê que dá uma acalmada, não é isso? Isso, sim. E nós estamos falando de uma região lá do Pará. Do Pará, isso. Perfeito? É. Só tomar um café aqui. Tá. Não, enquanto você, né, para poder dar o gancho, né, na discussão, eu tô com os dados aqui. Ótimo, vamos lá. De exportação de gado vivo de 2024, 2025 e projeção para 2026. Tá. Então a gente está falando aqui que em 2024 teve 995 mil animais, e em 2025 1.050.000 animais, e a projeção para esse ano de 1.200.000 animais. E é isso mesmo. Né? Às vezes até subindo, né? Vamos lá. Então, assim, estamos contextualizando, você está vendo que existe, em 2023 foram menos de 500 mil animais. Então, nós sabemos que hoje existe uma demanda alta. Aonde que é essa maior demanda? É o famoso MENA, MENA, Middle East e North Africa. Então, meio oeste, meio do Oriente e o norte da África. E aí você vai observar o seguinte, para fazer exportação, não é igual você pegar e mandar para um frigorífico. Existe toda uma liturgia, uma regra, existe toda uma regulamentação. Mas antes de falar da exportação, vamos lembrar o seguinte, os frigoríficos, antes eles não exportavam, ou o próprio o Oriente Médio, né, não exportava animal vivo. Porque ele vinha no frigorífico, encomendava, e o sistema de abate, aquele halal, né, era o que acontecia. O que acontece nesse sistema de abate halal? E outra, o que eu tô falando aqui, gente, não tem certo, não tem errado. São oportunidades de mercado. Sim. Não é contra frigorífico, não é a favor de exportação. Por acaso, eu tenho algum tempo que eu tô nesse meio, na parte de zootécnica e nutricional, falando, e a gente vai aprendendo, né, Fábio? Então, o que é o ponto? O halal, ele é um abate que aumenta o custo da planta frigorífica. Como que aumenta? Eu diminuo a velocidade do abate. Diminui o fluxo, né? Diminui o fluxo, né? Por questão de... Ele tem que ter um funcionário específico, muçulmano ou ligado a alguém, que é islâmico no caso, né? Ele tem que fazer uma oração na hora de fazer o corte, né? Da garganta, tudo. Para o animal estar insensibilizado, drenar o sangue. Então, assim, eu aumento o custo. Tem certificações, tem uma série de coisas. Vocês podem entrar em sites e procurar. E chegou um ponto que o dólar foi valorizando. O pessoal de lá, assim como políticas públicas, o que são políticas públicas? O governo da Turquia, do Marrocos, do Egito, enfim, eles vão dando cotas para alguns fazendeiros. Então eles têm direito e eles fazem conta. É mais interessante comprar esse animal morto ou eu abater aqui? Porque ele pode levar esse animal para o peso que ele quiser lá. Então ele trabalha essa carcaça melhor. Sim. Se tem uma comida menos cara, enfim. Então, o grande ponto é isso. O mercado se adaptou. Em algum momento viabilizou. E aí esses navios entre 5 mil cabeças e até 25 mil são embarcados, né? E vão navegando para lá, né? Para fazer essa, como é que fala? Essa distribuição. Então o abate halal, só para vocês entenderem, a pessoa tem que fazer uma oração. Se não me engano, eu acho que é Bismillah Allahu Akbar. Se eu não estou enganado, né? E meu árabe não falhar. Então ele tem que falar isso animal por animal. Então, assim, é um custo adicional. Sim. Tá bom? E todo o processo, né? Ele não é não é a mesma industrialização do frigorífico, né? Ele tem que mudar um pouco ali para poder contemplar a forma de abate, né? Quando eu vou sangrar esse animal, de alguma forma com faca e tal, concordo que vai esparramar um pouco mais de sangue, então o controle de qualidade do frigorífico tem que ser maior, você tem um custo maior de limpeza, enfim. Então, em algum momento eles falaram, peraí, eu vou investir nisso. O próprio importador. Falando do pecuarista, onde que foi a vantagem que você viu para vender? Porque assim, eu acredito que é vender para o navio, porque ele tem um preço, vamos falar, um pouco melhor do que o frigorífico. O frigorífico, qual que é a dor do pecuarista ineficiente, me perdoa? É ele não saber o que ele está produzindo e ele querer um rendimento de carcaça. Certo. Quando o animal você vendeu, você não vendeu no peso da sua balança? Sim. Então você não se sente de alguma forma lesado. O que vê também é essas opções. Então, quer dizer, você consegue um valor do animal que te compensa
pular a última etapa, né? Pular a etapa da engorda. Porque o ágio vai concordar, vai suprir e você antecipa a receita, né? Isso. E aquela época era uma época de ciclo pecuário baixista. Concorda? Então eu tava num fundo do poço. Você imagina o poder de compra desse pessoal, o tanto que tava bom. Sim. E aí eles enxergaram isso. Então, assim, imagina, o pecuarista, ele vende o peso num preço maior do que o do mercado, no peso de balança dele. Concorda que fica uma coisa mais confortável, né? Pensando pro lado dele? Sim. Calçando o sapato do pecuarista. Sim. Calçando o sapato do frigorífico, o frigorífico vai aumentar as barreiras sanitárias, que é natural isso acontecer, porque ele sofre essa pressão sanitária, né? Então, assim, já que vai competir, vamos competir de igual para igual, sim, tá? Então, assim, eu acho que começamos a fazer um pouco do... Não fomos no final nem no meio, mas começou a abrir um pouco da nossa discussão, né? Isso. E aí, né, trazendo até essa questão do frigorífico, né, pra gente entender aqui um pouco mais de números aqui, pra gente ter uma ideia, né? Então, o abate em 2024 foi na casa dos 39 milhões. Isso. Em 25 foi nosso recorde aí, né? Quase 43 milhões. E a projeção para esse ano é 41 milhões. Vai ter um decréscimo. Né? Vai ter uma diminuição. E quando a gente fala de abate, a gente está falando que essas exportações representam de 2,5%, né, 2,5% até 2,92%, que é o que se espera para esse ano. Isso. E isso é um impacto, querendo ou não, que é produto que poderia estar sendo processado aqui no Brasil e está sendo exportado, né? É vivo, é como se a gente estivesse mandando a matéria-prima em vez do produto acabado. E aí acho que entra um pouco nessa questão que você falou, né? A questão da ineficiência pela situação, não por incompetência do frigorífico, mas por toda a exigência do mercado, sim, às vezes tá compensando ele levar vivo e fazer o processo lá, né? Assim, olhando de uma forma bem simples, vamos calçar o sapato do pecuarista de novo. Eu tenho uma arroba de animal abatido de 345 São Paulo. Às vezes essa pessoa pode receber uma arroba de até R$500, ou seja, $100, contra 60 e poucos dólares. É um atrativo, então ele investe mais. Você pode observar que o abate de Angus do Brasil praticamente acabou do F1. Ele está direcionado para esse mercado. Lógico que vão ter os contratos. E assim, o que é o grande ponto? O animal de recria hoje, ele está com ágio sobre a arroba do bezerro, mas eu consigo ter o ágio do ágio. Então hoje existe exportação para recria, exportação para abate e exportação de fêmea para reposição genética também. Então, assim, e aí você vê, 2 milhões a menos de abate, você pode ter certeza que o número de fêmea esse ano vai ser menor no abate. Sim. Mas quando você olha o movimento de dinheiro que dá na cadeia, não é nada que compete, mas esse pouco, esses 2%, 2,5%, que seja 3%, já impactou de forma positiva ou remunera melhor o bolso do pecuarista ou do invernista. E aí, pensando por esse lado, o que é o grande ponto? Você tem um aquecimento de mercado. Então as pessoas se organizam para estar próximo dessas plantas que exportam. Essas plantas são o quê? As famosas EPS, né? Não sei se você, como que eu faço? Lembra dessa sigla, né? Que a estação é o estabelecimento para embarque. E ela não pode nascer da luz por dia. Ela tem que cumprir uma série de regulamentações, assim como você vai abrir um restaurante, uma farmácia ou um frigorífico, você vai ter que ser vistoriado e como é que fala? Certificado pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Então... E aí, né, a gente falando dessas questão das plantas, para onde vai, esses compradores, enfim, né, você falou que aquela região, né, do norte da África ali e mas meio oeste, né, os Oriente. Países, mais ou menos, quais são os principais aí? Você tem essas informações? O principal nosso hoje é a Turquia, disparado. A Turquia, ela, igual eu comentei mais cedo aqui, ela tem algumas cotas e cada produtor, ele tem um número. Então, até para eu exportar, eu vou ter uma sequência numérica que eu preciso respeitar. Se ele está saindo do Pará, se esse animal está saindo de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Lembrando que, geograficamente, em rota marítima, o Pará é uma rota que me ganha aí de 5 a 6 dias navegáveis. Sim. 12, 13 dias. Quando muito 20, vamos falar assim, porque a Turquia está mais distante, Marrocos seria esse mais perto. Se eu saio de São Paulo, eu vou para quase 30 dias. E frete marítimo é bem caro. Né? E o Pará também já é um importante produtor, né? Então você tem bastante produto aqui, digamos, né? Volume de cabeça, uma localização geográfica privilegiada. Você tem ali uma facilidade pelos portos serem adaptados para isso e ter já essa tradição. E falo mais, se tivesse mais investimento na companhia de docas,
lá do estado do Pará, teria mais navios sendo embarcados, tá? Porque lá, hoje, quase 60% dos animais do Brasil, exportação vivo, saem do Pará. Lá de Barcarena, né? Barcarena, exato. E aí, no caso ali, depois vai ser o Porto de São Vicente, São Paulo e do Rio Grande do Sul, que são rotas alternativas para o lado aonde tá tendo a guerra lá no Golfo de Hormuz, né, que é pro Iraque, Irã, essas coisas. Então, seriam rotas que ganham tempo ali, tá? E essa questão, o perfil do animal, qual é o perfil de animal que exporta, né? A gente vê nesses dois exemplos, né, que eu dei, foram animais F1, mas qual que é o perfil? É só esse tipo de animal? O Nelore também vai? Como é que funciona? Não, o F1 foi o que eu comentei, porque assim, ele seria a cereja, né? O Nelore vai muito bem. O animal cruzado, até com gado leiteiro, que o pessoal hoje chama lá na cidade de beef on dairy, aqui é o famoso gabiru, né? É assim, o animal ele tem que estar sadio, performando, com toda a parte protocolar sanitária, ok. E, óbvio, eles não gostam de animal com chifre. É difícil, geralmente eles preferem animais que tem um padrão tranquilo. Então, assim, não tem nem como é que fala esse adjetivo, tá, Fábio? Mas são animais que parecem que está bem. Geralmente o animal de chifre, ele parece que ele, assim, passou, não teve cuidado. Você percebeu isso? Não tinha olhado por essa ótica. Eu acho que o Nelore ou o Guzerá, tipo, é do zebu, mas os outros não. Então, assim, o animal estando bem, ele vai. Então, eu já vi exportar animal de 210 quilos, 7@220, até animal de 600 quilos. Então, tem animal que vai para ser recriado mesmo. E tem animal que vai para abate já, né? E acho que é isso, né? E essa questão que você falou, né? Por exemplo, que tem essa predisposição, digamos assim, para o F1, né? Que ele é mais valorizado para embarcar. Eu até discuti, né, numa publicação que eu fiz, que fala, né, que o mercado, ele realmente, ele dita para onde vai, né? Por exemplo, quando a China começou a pagar mais pela arroba, exato, a idade abate encolheu. E aí, e quanto tempo? Desde que eu entendo a zootecnia, fala assim, né? Temos que antecipar o gado, tem que antecipar, tem que antecipar. E o que fez antecipar de fato? Não foi informação, não foi academia, não foi nada. Foi a China falar, estou pagando mais, e o frigorífico pagar 10 reais a mais na arroba. Exato. E é a mesma coisa, né? Então, quando você tem esse incentivo de que, não, se você produzir um animal bom, né, um animal F1, tudo, você vai ter essa possibilidade de vender com sobrepreço, você tende a levar a pecuária para esse caminho, né? E desenvolver, é isso mesmo. O mercado, ele é dominante, o seu cliente vai mandar, o teu bolso é o teu guia, vamos falar assim, né? E aí, o que acontece? O F1 é o supra-sumo, mas hoje o pessoal percebeu que eles consomem carne. E carne é o quê? É idade, animal bem recriado com saúde. Então, você pega um animal para entrar numa situação de exportação, ele tem todo um controle individual, zootécnico, vacinações, protocolo sanitário é muito bem feito. Tem exame de sangue individual para cada um passar. Então, assim, pensa uma mão de obra. Assim, quem já rodou um confinamento vai falar que é complexo. Rodar uma EPE é 3 vezes mais complexo, que é um tempo muito curto, entre 30 e 50 dias, talvez. Um movimento absurdo de animal entrando, sendo processado e tal. E o que é engraçado? Para esse animal não perder desempenho, ele tem que estar bem de saúde. Então, esse animal tem que estar sendo processado, ou seja, vai no curral, tem os manejos, volta, e ele continua desempenhando, ganhando peso. Ou seja, o bem-estar animal é primeiro lugar, espaçamento, sombra. Cara, eu trabalho com o dobro, às vezes até o triplo de área por animal, por curral. Um confinamento normal, eu trabalho com 12, 13 metros a 15 metros quadrados por animal. Eu já cheguei a trabalhar com 35 metros quadrados por animal, baias bem grandes, justamente porque para evitar o baixo desempenho. O norte do país, a região próxima de Belém, ali onde a gente exporta os animais, chove muito. Então tem que ter uma densidade menor. Então, assim, eu tô dando essa leve viajada, mas por quê? Porque envolve muito mais do que simplesmente o preço a maior. Eu tenho uma estrutura mais cara, eu tenho um custo fixo muito mais caro. Se eu recebo 10 mil animais e movimento 10 mil animais chegando e saindo em menos de 40 dias, eu tenho que ter mais equipe, mais estrutura de curral, todo um aparato, né, logístico de caminhões, documentos. Então, isso também necessita ser remunerado melhor. Sim, encarece o processo, né? Você entende? Então, não estou aqui também defendendo o exportador, mas eu estou contextualizando o lado, o ônus e o bônus. Sim. Toda atividade tem isso. E o cliente final, ele é muito agradecido ao Brasil, porque ele sabe que aqui é o grande supermercado. Nós nem comentamos aqui, mas tem um mercado latente que é na África, tanto no Congo, Angola, entre outros lugares, buscando animais
basicamente para genética, às vezes até prenho, para chegar lá e ter esse bezerro, ou algumas vezes para abate. Então, assim, o mercado é... Então, eu vejo, pensando no mercado brasileiro, a pecuária nossa é extremamente aquecida. No mercado interno e no mercado externo. E esse ciclo, eu acredito que os próximos 3 a 5 anos deve se manter nesse formato. É uma previsão que a gente enxerga, tá? E só para passar esse assunto da questão do geográfica, né, da coisa, quem mais que fornece esses animais em pé, vivo, para essas regiões? Ou é basicamente o Brasil mesmo? Você tem essa informação ou não? Tem, a Argentina e o Uruguai são muito fortes, mas quando você olha em relação a volume, não se equipara ao que a gente faz. A Austrália faz também, porque ali na Oceania... Eles têm uma logística boa, tipo assim, Argentina e Uruguai, porque tem até essas áreas também lá. Eles conseguem jogar para países ali do sul da África, né, para a Oceania. Então, assim... ou até mesmo para países asiáticos. Vai depender do perfil. Sim. Esse país asiático ele tem uma cultura de pegar já o produto pronto, né? Acabado, abatido, tá? Agora, existe ainda exportação de gado para genética? Existe. Então, assim, eu acho que os maiores exportadores do mundo, hoje o Brasil se não me engano, deve ser o principal. Agora, existe sim exportação de gado vivo em países africanos para o meio o Oriente Médio. Tá? Então, assim, pro meio oeste ali da Ásia, ou como é que fala? Da Ásia não, do Iraque, Arábia Saudita, então, assim, existe a costa leste da África, ela também exporta, mas não é de uma forma tão formal ou tão como a nossa. Não quer dizer que eles são desorganizados, sim, tá? Sim. Mas o Brasil, ele entrega um padrão de gado melhor. Ele é um importante player aí, exato. Né? Ele é o que, vamos falar assim, regula. Hoje no mundo, você deve ter acima de 50 navios, boiadeiros, tá? E tem alguma época específica, algum mês que é mais aquecido isso ou não? Ou é uma coisa que vai o ano inteiro? Como é que é? Engraçado essa pergunta sua e boa. Existe sim, porém o que acontece? É muito mais de demanda de governo local. Então, quando o governo tem uma política de estabelecer carne mais barata ou um volume de carne maior para alguma época do ano, vem aquela fila de navio e fica lá 5, 6 dias, até às vezes mais de semana esperando. E um navio parado mais de semana, olha o custo que é isso. Então a operação começa a ficar bem, bem ruim de margem para quem está importando e para quem está aqui também, porque eu estou tendo que segurar esse animal, pagando dieta. Mas vamos falar aqui dos últimos 2 anos, tem uma frequência, uma cadência praticamente a cada 2, 3 meses, um volume grande. E aí dá um intervalo, ou entre um mês e outro, eles se intercalam, tá? Porque se ele gasta 15, 20 dias para chegar no lugar, então vamos falar que a cada 40, 50 dias esse navio faz um ciclo, ida e volta. Então os compradores de gado, eles estão ativos o ano inteiro? O ano inteiro. Existe sim, algum momento que coincide vários navios, médio a grande porte, 10 mil cabeças para cima, chegarem ou terem agendas, e aí você vai ver uma maior competição de compra, né? E principalmente o preço, tá? E aí você talvez coincide com época de desmama para pecuária nacional, época de sobreano, talvez, e navio. Então, assim, aí o que acontece? O leilão, ele inflaciona, tudo inflaciona. E, de repente, o mercado anda de lado, lateralizado. Nos últimos 1 mês e meio, deu uma leve diminuída. Você vê que o mercado está meio estável. Deve voltar, a partir do meio do ano agora, do segundo semestre, aumentar a demanda de animal vivo para navio. Então, esse preço deve naturalmente subir, né? Que acontece no nosso mercado interno e já deve subir também, tá? E essa questão, né, quando a gente fala, como você falou bastante aí, né, das estações pré-embarque, como é que funciona ali, né, a estrutura? Porque imagino que tem que ter, como você falou, né, uma rigidez grande com a questão da sanidade, né, de tudo, mas o que diferencia num confinamento normal? Porque a gente chega nessas apps, né, que você falou, imagino que o animal fica confinado lá, não fica no pasto, não. Como Existe é que até, funciona? às vezes, uma ou outra pode ter até algum passo, mas é uma questão assim, de um dia, recepção e tal. Então, como é que seria, né? A diferença do animal do confinamento é que ele chega, entra num lote e ele vai ficar aquele ali vamos pensar, por 90, 120 dias, até 150, certo, né? Numa EPE, esse animal ele entra, ele é processado e às vezes não enche aquela baia no mesmo dia. Então, talvez esse animal ele pode passar por 2 baias nesse processo de 30 dias. Então, assim, ele não tem aquela baia estática dele. E talvez num embarque ou desembarque eu tenho que descascar o lote, ou seja, naquele lote original que chegou, não vai ser o mesmo ficar num curral. Então, eu posso ter currais com 100 animais,
currais com 200 animais, vai depender do tamanho do curral e o espaçamento de coxo. Então, assim, esse animal, ele tá pensando em confinamento, eu não tenho um padrão. E você imagina, num confinamento normal, eu tenho lá 15 a 21 dias para adaptar o animal, para depois ele entrar numa dieta no meio, para no final ter uma dieta de terminação. Certo. Na EPE, eu tenho uma dieta praticamente sempre quase constante. Então, assim, ela tem que ser uma dieta de adaptação, tá? Mas eu não posso ter só adaptação, eu tenho que ter um mínimo de performance. E o animal estando bem, de saúde e com todo como é que fala? Sistema imunológico ok, sem ter estresse, ele performa. E o grande diferencial é isso. Eu não vou buscar lá 1,2 kg de carcaça na EPE, mas eu também não quero 500 gramas de carcaça. Então, assim, eu vou trabalhar para esse animal ter ganho médio de 1 kg a 1,3 kg, às vezes até 1,5 kg, porque ele pode recuperar uma quebra de caminhão. Certo. Né? Até um dado interessante, em média de cada 100 km que esse animal anda no caminhão, entre 2% e 3% de peso vivo tem de quebra. Então, assim, quanto mais longe eu estou de uma unidade, como é que fala? Do fornecedor. Do estabelecimento para embarque, ou da EPE, ou do fornecedor, eu vou aumentando quebra. Então, tem animal que pode chegar a andar até, às vezes, 8 horas de caminhão. Então, às vezes, o que o pessoal faz? Eles têm fazendas no meio do caminho que conseguem fazer uma recria, alguns parceiros que fazem para depois levar ele para o embarque. Para esse animal não ter percas econômicas e nem de saúde, né? Sim. Tá? Que aí vai impactar diretamente no resultado. Porque eles compram, como você falou, né? Compram para poder continuar o processo lá, né? E funciona a mesma coisa aqui nas nossas fazendas. E também da EPE pro navio, tá, Fábio? Porque assim, a EPE, ela tá qual a distância do porto? Normalmente... Sim, perdão. Não, mas é isso aí. Então, assim, ela nunca deve estar muito mais do que 200, 300 quilômetros. Normalmente é 200 quilômetros para menos, que tá? Imagina o estresse, né? Porque você passa muitas horas de distância, vai acontecer isso, né? Estresse, aí chega, vai dar outro transtorno, com certeza. Então, assim, olha para você ver o custo disso. E outra, quando eu tenho que embarcar um navio, é de uma vez, cara. 10 mil cabeças no navio, 5 mil, 25... Uma EPE talvez não consegue. Então, são quantos e quantos caminhões? Lá, quando você embarcava um caminhão de 2 andares, cabia o quê de bezerro lá? Você lembra, mais ou menos? Ah, não lembro. Não, porque eram os garrotes maiores, acho que eram 50, talvez. Vamos falar 50, certo? Então, você pega aí, a cada 20 caminhões, sai 1.000 animais. Então, você pega isso aí e multiplica para 10 mil, são 200 viagens. Sim. Se eu pegar 10 mil viagens, dividir pelo tanto de 24 horas, eu tenho que ter praticamente um embarque a cada 8 minutos. Cara, qual fazenda você conhece que embarca 50 animais em 8 minutos? Não vai. Então, existem EPS que conseguem fazer embarques em próximo de 10, 15 minutos, porque tem toda uma estrutura para isso, de identificação, de logística, de mão de obra, várias equipes de vários turnos, tá? Muda, né, completamente, porque não é até um curral que não é voltado para a pecuária, ele é todo pensado para otimizar essa questão, né? Entendeu? Então, o layout, né, que a gente fala tanto hoje em dia de layout, também tem isso. O que é esse layout? Como é que eu desenho para esse animal ser processado de uma forma quase que natural, gerar um caminho para ele, e depois ele ir para um corredor que ele já vai para a baia e já chega lá, às vezes até a gente coloca um feno para ele se acomodar mais tranquilo, adaptar. Então, cara, é sensacional e é apaixonante. Só que é uma mão de obra e é uma demanda de informação absurda. E aí, me permita puxar um pouquinho de sardinha, né? Quando desses 20 e poucos anos que eu tenho de formado e, sei lá, 4, 5 anos de conhecimento na parte de exportação, dos últimos 3 anos mais, assim, próximo, a gente criou essa solução, que é o feed-trato, que é esse volume de você gerar peso da balança rodoviária de entrada, processamento do animal, sanitário, nutrição, né? Depois você vai dar saída, sanitário de novo, peso do animal, cadastro individual, balança, número do lacre, o laudo sanitário lá, que é o CZI, se não me engano, o cadastro do técnico federal, que é o passaporte animal, tal. Tudo isso tem que estar amarrado, além de computar uma possível quebra para bater. Os últimos 2, 3 embarques que nós fizemos, cara, deu erro de 2% de variação. O próprio usuário ligou e falou, cara, o que é isso? Isso aqui é um monstro, porque muita gente, em algum momento, teve que usar planilha. Porque, por N fatores, é tão específico a atividade que, às vezes,
o que tem hoje não contempla 100%. E tá tudo certo, Sim. né? Então, assim, a gente hoje tem carro elétrico, mas tem lugar que não tem nem como carregar. É verdade. Então, existem essas dores, né? Exatamente. Desculpa a brincadeira. Então, assim, e aí o Fitstratos sanou essa dor, tá? E fica o convite aqui de pessoas que não conheço, né? Pesquisar lá e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque, assim, é uma dor que existe dentro da atividade. Inclusive, o exportador ficou encantado quando viu o volume de dado concentrado e a qualidade dele. Agora, óbvio, né? Se você coloca dado ruim, nenhum sistema recicla dado. Então, Exatamente. a gente fala que entrou coisa ruim, sai coisa ruim. Não, shit in, shit out, né? Eu costumo falar que é igual um freezer, né? Se colocar a carne boa no freezer, você vai tirar a carne boa. Se colocar a carne podre no freezer, você vai tirar a carne podre. Ela continua podre, Ela só não vai congelada. melhorar. Exatamente, não vai melhorar, né? E olha que pretensão a minha, né? De falar isso para um consultor igual você. Então, Nada, que é isso. você sabe melhor do que eu, tanto que é importante esse dado, essa gestão do dado, né? Exatamente. E é o que você falou, né? É um processo peculiar, né? Que você tem as suas particularidades. E você tem que saber levantar as informações, porque até Isso. pra você saber onde que você está perdendo, quais são os gargalos. Exato. Então, realmente, a anotação aí tem que ter. Lógico, em todo o sistema ela é muito importante, mas acredito que aí tem que ser uma importância um pouco maior, né? Tem que ter um Exato. peso, uma mão mais firme, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você vai colocar num gado para performar no confinamento, vai começar lá 2,5 de matéria seca do peso vivo dele. Cara, depende da EPE que a gente vai trabalhar com 2%, mas vai ter animal lá que vai precisar comer 3%, porque ele é muito leve. Então você não pode ter uma regra burra. Porque no confinamento tem um padrão, Sim. tem um ponto de corte. Não, e você tem nas baias mais organizadas, né? Justo. Feitas as apartações com a diferença mínima. Mais homogêneo. Mais homogêneo, exatamente. Imagina que nas. Às vezes na EPEs, EPE não. eu tenho essa dificuldade. O que a gente fez? Dentro do próprio sistema, até lembrando agora que você falei, o que eu achei interessante? Ele meio que só sugere qual curral que aquele... Porque o volume é tão frenético que a gente colocou essa sugestão. Entrou um animal processado e ele fala assim, ó, tem curral tal e tal, que tem esse peso de animal e ainda cabe mais tanto. Interessante, porque ele considera o que entrou, ele já vai fazendo as médias e sugere. E sugere. Por que disso? Porque você imagina, eu tô numa operação que eu tô desembarcando 2.000 animais num dia, 3.000, rápido. você concorda que a mão de obra hoje é uma dor? Sim. Cadê aquele boiadeiro que apartava o gado no olho? Acho que esse cara morreu. Ou tá em extinção. Tá acabando, né? Então, como diz o Antônio Chaco, eu tenho um monte de Enzo hoje trabalhando. Esses caras, ele entende do boi, mas ele não é apartador. Então, assim, a balança da Anida, ele fala, opa, então a gente ajuda a mitigar esse problema também. Entendeu? Então, assim, essa é uma dor também que tem. Várias EPS com gado com 5 ou até 3 arrobas de diferença um do outro. O consumo não é a mesma coisa. Então, e é isso que eu ia perguntar aí, como é que funciona isso operacionalmente dentro dessas estações? Porque você tem o vagão ali com uma determinada dieta, que deve ser, né, um confinamento normal, você pega as linhas, você tenta agrupar as linhas com a mesma dieta. Mundo perfeito. E como é que funciona nas EPS? Essa diversão todo dia. Então, assim, eu tenho um animal que tá lá com 15 dias e tem animal que chegou hoje. Então, como é que eu esquento essa dieta? E se eu vou fazer 2, 3 dietas, dá pra fazer, mas eu começo a aumentar meu nível de SKU, que é o nível de erro. Então, a gente tenta fazer meio com uma dieta padrão, e aí você faz que eu falo que é o CC, né, coeficiente de cagaço, você aumenta ele e faz uma dieta mais tranquila. Quando você vê que o gado tá precisando a mais, aí você vai aumentar o número de trato ali, tá? Para esse animal conseguir performar. Então você continua fazendo avaliação de leitura de coxa, score de fezes, comportamento, vazio do animal. Água é vital, a qualidade da água e espaçamento entre eles. Se você respeitou o espaçamento, água e um padrão de horário de fornecimento, a chance desse animal engrenar é incrível. E esse animal, muitas vezes, é o cruzado. Ele não dá trabalho. Quem dá trabalho, adivinha? Os Nelore? O Nelore. Sempre ele. Ele é como se fosse a vaca do confinamento, o que refuga. Não é que ele refuga, mas ele é mais melindroso. Se eu tô numa área um pouco mais úmida, mais molhada, por conta de chuva, ele tem uma taxa de ruminação um pouco menor, porque ele fica menos tempo deitado, ruminando. Então você tem que também, não adianta fazer uma dieta muito quente. Quente que eu falo assim, com alto teor de energia, com amido, porque senão você começa a ter problema. Então, basicamente, vocês tentam fazer uma dieta padrão, uma formulação só e tentam ajustar na quantidade ofertada. E isso não é o ideal, Que é desafio, o fazível, o factível, né? E aí o que a gente consegue fazer? Às vezes você consegue ter, entrando gado em uma semana, praticamente todo mundo, chegou lá 5, 6 mil cabeças, se for uma operação desse tamanho. Se for uma operação menor, de 5 mil, é mais fácil, você consegue dividir as linhas, né? E é até mais cadenciada a chegada. Mas existem operações de mais de 40 mil cabeças no mesmo lugar.
E vai chegando diferente perfil, como você falou, né? E aí, meu amigo, você tem angus, você tem fêmea, você tem macho, você tem garrote, recria. Aí sim, você vai ter você vai ter talvez aí 6, 7 caminhões operando. Então aí são fazendas distintas, ou a gente chama, né? Porque aí você vai ter que realmente uma operação de guerra. Aí a maior dificuldade disso aí é controlar chegada de insumo com chegada de animal, saída de animal e também essas baixas. Então aí começa realmente uma operação de guerra, como toda grande operação de confinamento. E quando eu abri, né, a gente falou aqui que ia ter a nossa conversa aqui, aí perguntaram essa questão do cuidado, né, bem-estar ambiental. A gente já falou um pouquinho, mas o que você pincela aí nesses assuntos? Porque é uma preocupação, né, eu acho que muita coisa também que se cobram por pessoas que não são da área, que não entendem o que estão falando, ou faz parte, né? Que não tem coerência, mas é uma realidade. Né? Então, por exemplo, você tem lá as exportações de carne lá no Pará. Você tem uma certificação em prol do desmatamento, né? Dessas questões. Como é que funciona esse com o navio? Ele é bem monitorado por ONGs, né? E aí, como diz o meu avô, né? Quem tem tempo faz o número 2 longe, né? Então ele vai buscar uma confusão. E aí, sim, o que é o lado legal? Como a gente faz as coisas corretas, 90% do pessoal que está operando, não vou falar 90% porque assim, quem faz errado vai perder a certificação, concorda? Sim. Então assim, você tem todo um cuidado na parte de dejeto animal, você tem as lagoas de decantação, porque esse passivo ambiental não pode contaminar nenhum rio. Você vai lá, usa ele até para vender. E fora que isso é dinheiro hoje, né? É dinheiro, bem lembrado. Então assim, o esterco, ele é dinheiro hoje. Existem alguns projetos sociais que são criados para virar uma adubação de horta nas cidades em volta, onde você gera o hortifruti para a agricultura familiar, um adubo mais barato, a própria prefeitura interessa nisso, ou empresários locais. Legal. Existe um volume de mão de obra que você consegue colocar absurdo na região, ou seja, você aumenta a taxa de emprego, você melhora a qualidade da turma. Os animais têm que estar bem, tem que ter um veterinário responsável por isso, senão você não consegue exportar. Você passa pelo crivo de avaliação contínua de pessoas do ministério, avaliando, vendo a qualidade desse animal, o percentual de sombra. Então, mais de 30% do curral, 30% ou mais tem que ser sombreado. Então, sabe essas coisas assim que um confinamento normal não tem? Então, eu acredito que hoje o nível de protocolo sanitário é maior, a exigência é maior, os volumes de exames, coleta de sangue. Então, assim, eu vejo um controle muito grande. Existe a pressão ambiental? Existe. Fala sobre qualidade de animal, ou estresse, ou bem-estar. O animal que entra sem perder peso, performa, ganha peso, está sadio, esse animal ele demonstrou que ele está tudo bem. Sim, com certeza. E ele entra no navio e ele vai ganhando peso daqui para lá. Porque a dieta do navio é uma dieta de manutenção, o animal também consegue performar. Então esse animal ele precisa não chegar magro. Sim. Então tem todo esse cuidado. E o comprador também, ele não quer, ele comprou quilos. Ele quer receber pelo menos o mesmo tanto que ele comprou. Sim. E o navio ele é contratado por quilo também. Então você concorda que eu não posso botar nem a mais nem a menos? Porque tem um balanço, igual avião. Tem uma programação, sim. Peso para chegar e peso para sair, decolagem e aterrissagem. Então, assim, da parte de protocolo, existe sim essa... Vai em porto, fica tirando foto, falando que tá judiando e tal. E quando você vai ver, não tem nada disso. Assim como tem ecologistas que ficam tirando foto de frigorífico, enfim. Então, assim, sendo bem direto e reto, funciona, tá? Existe, não existe maus tratos. Em algum momento, nos últimos, 15 anos, tiveram 1 ou 2 naufrágios, que isso acontece igual avião quando cai. Sim. Se fosse assim, ninguém podia andar de avião, porque cai um avião, parou, tá matando gente. Sim. Então, assim, quem perdeu esse dinheiro foi o importador, que perdeu o animal todo, caso o navio vire. Então, assim, cara... E não foi pouco, né? São milhões e milhões de reais, sim, ou dólares, né? Sim. Então, assim, fique tranquilo que não é dejeto jogando ao mar, tem todo um cuidado, igual o cruzeiro. Tem lá 2.000 pessoas no navio. Cara, ninguém joga dejeto no mar, tem toda uma estação de tratamento, sim, ali, tá bom? Então, tem uma logística para isso. E essa preocupação, essa cobrança, vem do nosso governo para fazer exportação ou vem do próprio comprador que exige? Os dois. O importador pede, até porque chega lá ele vai ter que estar batendo esses laudos, ele também faz os exames dele quando necessário, e nós temos que manter a nossa credencial, que nós estamos aptos
a exportar e nós produzimos qualidade. Então o Brasil tem essa preocupação, o pecuarista tem essa preocupação, até porque nós somos o supermercado do mundo. Sim. Então é de interesse nós continuar com essa turma querendo vir para cá. Então eu quero mais cliente, nós queremos atender, tá? E aquilo que eu falo, né? Toda essa questão de bem-estar também, ela não precisa ser imposta, porque dá dinheiro. Um animal melhor, com condições, com conforto, ele vai performar mais e vai dar mais retorno, não tem... Você falou a frase que eu falei 2 minutos e não consegui falar. Um animal saudável, ele dá dinheiro, ele dá lucro. Exatamente. Pronto. Então, quem quer um animal passando mal? E esse animal, caso em algum momento ele não consiga performar por uma questão individual, de indivíduo, uma possível, sei lá, machucou o casco, deu uma pneumonia, alguma coisa, a gente cura esse animal e esse animal vai ser absorvido no mercado interno ou no confinamento normal. Então esse animal ele está totalmente tratado e apto ao mercado interno. O que estaria pronto para nós está sendo disponibilizado para lá. Só que existe uma disputa e aí o pecuarista pode sair na vantagem, tá bom? Que legal. E a questão só do protocolo sanitário, ele é muito diferente do confinamento, que aquela hora eu tentei jogar, mas acho que não consegui formular direito a pergunta. Perdão, do protocolo sanitário em si, ele é o mesmo produto, vermífugo, costridiose, tudo, vacinas, ou tem um pouco mais? Sim, aí no caso a gente vai procurar lá, tipo... se tem aquela doença da língua azul, a Bluton que eles falam, ou leptospirose, tuberculose, brucelose, todos esses exames vão ser feitos. Então eu tenho todo um protocolo vacinal para fazer em cima, vermífugo, de endoparasita e ectoparasitas, e é isso. Então assim, existe sim, talvez um pouquinho mais de cuidado, e não adianta economizar aí. Tá? É aquele percentualzinho assim que faz diferença, né? Eu fiz uma conta da outra vez de um outro confinamento que eu acompanhei, né? O gasto com sanidade deu 2,5%, 2,40 e tantos por cento de todo o desembolso do confinamento. Olha só. E você querer economizar 20% em 2,5%, não é aí, né? Não é aí que tá o resultado, né? Se você economizar esses 2,5% e 50% ou 30% do seu lote é condenado. Olha o prejuízo. Pois é. Não, só de não performar, só de diminuir aí o ganho de 1,6 para 1,4, você já... Por exemplo, a nutrição. O cara vai querer economizar na nutrição nessa hora. Cara, é um tempo tão curto. Não é aí que economiza. Agora, eu posso até tentar economizar. Sim. Mas se esse animal me entrega 100, 200 gramas a menos por dia, talvez aquela quebra tá o meu lucro ali. Exatamente. Né? É investir muito mais em processos bem feitos, né? Que não tem desperdício do que nisso, né? E aí, assim, existe uma série de coisas, né? Esse animal vai comer silagem, vai comer feno, vai comer o quê? Cada região tem um coproduto, cada região tem uma particularidade. E a gente observa o seguinte, dentro de uma EPE ou dentro de um confinamento normal, quanto menos água você transportar, menos logística você tem. Logística, eu falo, são entregas de comida, né? Então, as dietas mais secas, você ganha tempo, porém, elas ficam mais quentes. Sim. Então, você tem que saber balancear. E região que chove muito, que é o caso lá da região norte do Brasil, lá do Pará, né, lá de Belém, você tem que ter um trato constante. Então, você tem que saber usar o que você tem de favor. Coxos cobertos, existem alguns que tem, os mais antigos até tem, mas talvez a conta não se pague. Então, de novo, cara, aí vai entrar aquela da viagem da Tostines. Ela é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? Então, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas existem vários perfis de planta. Com planta, coxo coberto, coxo descoberto, mais espaçamento, menos espaçamento. Então, tá, é um pouco disso aí. Isso aí vai de acordo realmente com o projeto de cada um, né? E aqui pra gente já chegando pro final, o que você vê aí nos próximos 5, 10 anos para esse mercado de exportação de gado vivo? O que você visualiza aí? Vai ficar mesmo nessas regiões que estão? Vai expandir? Vai aumentar a participação? O que você vê? Boa tua pergunta, cara. Quando a gente olha, hoje pensando assim na parte de novos estabelecimentos para embarque, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que são áreas mais antigas, totalmente consolidado. Eu acho difícil alguém aprovar uma nova... estabelecimento para embarque. Pará, ele tem diminuído as aberturas. Eu acho que o lugar que tem maior chance de abrir seria o Nordeste, até por questão logística. E o pessoal quer estimular isso por lá. E aí você vai ver de novo uma outra disputa por regional por preço majorado, né? Então assim, eu acho que existe sim uma expansão, vai aparecer novas rotas, talvez pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte. Vamos ver quais são os portos que eles vão querer usar, isso aí, né? E seria isso. Acho que o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul está consolidado, né? São os portos que respondem por 40%. E Pará, eu acho que é a bola das vezes, tá?
Tá, mas questão de volume, você acredita aí que esses 1.200.000 para esse ano tem espaço para crescer? Você acha que vai chegar num teto? Eu acho que eu não posso cravar um número, Claro, porque, cara, o mercado é muito dinâmico, com né? certeza. Mas acredito que esse de 1.200.000 a 1,5 milhão talvez ano, pode ser uma realidade nos próximos 3 anos, tá? Então não vai ter, talvez não dobre, né, de 1 milhão para 2 milhões em 2, 3 anos, como dobrou. Mas por quê? Sim. Até questão logística e marítima, né? Os frete, só para você ter uma ideia, eu não comentei aqui, mas o frete marítimo, tá? Por baixo, se eu pegar por cabeça, é 25%. Caramba. O animal em si só, ele custa 50% da exportação. E os outros 25% que ficam é transporte terrestre no Brasil, protocolo alimentar, sanitário, impostos aqui, ICMS de transporte, ICMS de, sei lá, entre estados, às vezes você não consegue sair disso. Mesmo a exportação sendo não tributada, né? Então, assim, o frigorífico, às vezes, ele seria o concorrente, mas não é, cara. São mercados distintos, tá? Sim. Literalmente mercado distinto. Igual o boi China. O boi China, ele criou o quê? Um mercado onde eu abato animal mais novo. O professor Flávio, o professor Gustavo lá do APA já falava do boi 777, que seria o boi China. Uhum. O que ele fez? Quando eu faço a análise de abate do Brasil, só me permita voltar, Claro. é o seguinte. Se eu estou abatendo 23% o desfrute do meu rebanho, quer dizer que em média de 5 anos, ou menos, ou 6 anos, eu tenho a renovação total da minha matriz. Sim. Seria isso, correto? Então, aproximadamente, o Brasil, então, o rebanho de hoje não é o mesmo rebanho que foi em 2019, que não vai ser o mesmo rebanho de 2030. Sim. Então, olha que interessante que esse cliente, o mundo nos pediu. Acelerem, profissionalizem, entreguem mais. Qualidade, né? Qualidade, idade, animal, carne macia. É isso, cara. Então, assim, é sensacional o que tem acontecido. E você participa dessa revolução, assim como eu. A gente saiu da zootecnia analógica do final dos anos 90 para a zootecnia digital, globalizada e integrada. É verdade. Né? Evoluiu muito, né, desse tempo pra cá, né? Como eu falei no começo ali, né? A gente sempre ouvia falar, não, precisa fazer. Desde que eu entrei na faculdade, falava da rastreabilidade. E até hoje não conseguiu ainda colocar, né? Do CISBOV em geral, né? Então, todos esses animais... Isso em 2002, eu já participava dessas discussões. Todos esses animais, eles têm numeração dupla, né? Brinco, bottom... Tem o leitor de bastão, tal. Cara, tudo isso tem que ter para esse animal chegar lá. Ah, e cada país, não sei se eu comentei, tem um código. O produtor lá tem um código dele, cada país tem um código. Então, assim, é uma coisa muito organizada. Igual tem esse negócio de código do Brasil, é mais 55, Estados Unidos é mais 1, não tem? Eles também tem esse negócio. Então, assim, existe sim todo um controle para amarrar, que é o famoso, que eles falam do ciclo pecuário de blockchain. Que é pegar toda a parte de rastreabilidade. Então, existe uma rastreabilidade, sim, dos animais, mas não do CISBOV. Porque é muito complicado, né? Você pega o Brasil, o tamanho que é, a diferença de fazendas que tem no Brasil, você deixar 100% rastreado, eu acho muito complicado. Eu acredito, sim, tendo incentivos, pode vir essa realidade, né? Você pega o Paraguai hoje, meio que obrigou o pessoal a identificar os animais lá, o brinco chama caravana. O Pará meio que começou por essa linha também. E já deu um passo para trás. E deu um passo para trás, concorda? Sim. Porque existe dor. Tudo que é muito duro, se não der prazo para a pessoa se adaptar, vai sofrer. E a remuneração, porque quando começou, né? Quando lá no Pará que foi feita essa... Antes do governo, né, que foi feito ali via Curtume, eles estavam pagando mais pelo animal, então eles começaram só com a terminação, né, regra engorda, e aí depois dão um prazo para eles começarem a ver de quem compra. Exato. Então, porque o dinheiro tava mandando. Agora, quando você faz um negócio imposto ali, que você não vai ter o retorno... É só um custo maior. É um custo maior, né? Então o cara fala assim, peraí, velho, eu não tenho esse interesse, a não ser que ele me embargue e seja uma coisa punitiva. Sim. Então, nós não estamos pregando para ninguém ser contra a lei ou contra a regra, pelo amor de Deus. Mas assim, me dê motivos, quando diz o Timaya, né? Me dê motivo que eu vou lá e faço. É interesse nosso. Exatamente. Como produtor ou como consultores, né? Exatamente. E William, para encerrar aqui, se tem alguma posição, alguma coisa que faltou a gente conversar aqui, fique à vontade. Cara, do que a gente conversou aqui, eu acho que, assim, foi um monte de coisa de forma mais rasa, mas que acho que faz sentido para o grande público, né? O que me chama a atenção é o seguinte, oportunidades batem a nossa porta diariamente. Nunca feche os seus olhos para elas. O pecuarista tradicional, ele tem uma linha de trabalho. O pecuarista moderno, ou a empresa moderna de agropecuária, ela busca lucro.
O que te deixa mais dinheiro por animal, por hectare ou por operação? Simples assim. Se é a exportação de gado, se organize para atender ou ser um fornecedor ou ser o exportador. Se é matrizes, foque nisso. Se eu estou em área extremamente cara, eu tenho que melhorar a recria, tá aí uma opção. Então existe, não tem uma receita, o que existe é oportunidade, tá bom? E lembrando sempre que o bolso é um principal guia de qualquer negócio. Se a conta está fechando não azul, alguma coisa não está certa. Exatamente. E gestão dos processos e gestão financeira requer controle de entrada, de saída e KPIs, ou seja, alguns índices básicos de o que eu tenho que olhar para saber se eu estou na direção certa ou errada. Então, medidas de direção me dão minhas metas crucialmente importantes. Então, minha meta crucialmente importante é ter 15% de lucro hoje por cabeça. Qual que é o custo da minha arroba? Não consigo ter aquela arroba, eu sei que eu não vou ter aquele lucro. Sim. Tá? Então, resumindo, o resumo do resumo é, seu negócio, ele está pautado em parte financeira, ele está pautado em lucratividade por cabeça, por hectare? Se não, reveja. Tá aqui um bom colega para poder ajudar. Obrigado. A gente pode também, Com por que certeza. não, ajudar. E me coloca à disposição. William, muito obrigado por essa conversa aí. Acredito que foi esclarecedor para bastante gente aí, né? Que sempre ouviu falar que fornece, mas não sabe como é que funciona por dentro, né? Não sabe como é que funciona uma EPE ou todo o processo. Queria agradecer. Obrigado. E convidar vocês aí para seguir o canal no YouTube, no Spotify, né? Resende Agrocast. Agora, né? Com Resende Agrocast. É isso aí. Não deixa de compartilhar com pecuaristas, dar uma força aí para poder crescer o canal e sempre passando aí sugestões de quem conversar. Vai ser um prazer aqui convidar pessoas, mesmo que eu não conheço, como foi um prazer conhecer o William da primeira vez. E agora nós queremos uma relação profissional aí. E bom, espero que duradoura. Esse é o bom do agro. O agro, ele traz os agrofriends, né? Os agros contatos. Esse é o ponto, né? E para você que também não conhece, tem um @williamdepaula.withink, que é william.withink, tá? Ou o @ lá, Feedtrato, o LWL Solution, enfim, para vocês observar alguma... como é que fala? As redes sociais, para seguir, social, né? isso, A gente vai colocar tudo lá na edição, quem tá assistindo aí já vai ter visto aí. E o @Nutrash também, que é a parte de nutrição que a gente tem feito aí, graças a Deus, América do Sul afora, vamos falar assim. Legal. Bom, então um prazer, é isso aí, pessoal, não deixa de seguir, compartilhar, conto com vocês no próximo episódio. Pode falar. Esqueci, cara, eu trouxe um presente para você, perdão. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí, pessoal, então até a próxima, até mais. Valeu.